O envelhecimento, esse inexorável caminho que todos percorremos, traz consigo encruzilhadas decisivas que podem definir nossos últimos capítulos, com tons de serenidade ou de profundo arrependimento. Para a pessoa queer que viveu décadas construindo sua identidade contra as marés da incompreensão social, a velhice apresenta um paradoxo peculiar: a tentação de buscar, finalmente, o aconchego familiar ao decidir morar próximo aos filhos. Mas será este o caminho para a paz interior, ou uma sutil rendição que contradiz uma vida inteira de autenticidade? O estoicismo, filosofia milenar que nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, nos oferece uma lente valiosa para examinar esta questão. Marco Aurélio escreveu que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, e é precisamente na qualidade destas decisões finais que reside a possibilidade de uma velhice digna ou de uma silenciosa renúncia à liberdade conquistada com tanto sacrifício. Quando a pessoa queer, após décadas de luta por reconhecimento e espaço próprio, decide abdicar de sua autonomia em nome da proximidade familiar, frequentemente subestima como as dinâmicas de poder, expectativas sociais e até microagressões podem ressurgir sutilmente, corroendo aquela paz interior que tanto almeja. O estoico compreenderia que a verdadeira tranquilidade não vem da aprovação externa, mesmo que familiar, mas da coerência entre nossas escolhas e valores fundamentais. A coragem de encarar a solidão física em prol da integridade espiritual pode ser, paradoxalmente, o ato mais amoroso que uma pessoa queer pode oferecer a si mesma em seus anos dourados. Afinal, como nos lembra Epicteto, não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. O que pode parecer uma decisão sensata, proximidade familiar, suporte na velhice, convívio com os netos, frequentemente se transforma em um exercício diário de autonegação para muitas pessoas queer. Sem um círculo de amigos LGBTQIA+, sem espaços de pertencimento e constantemente navegando expectativas implícitas de discrição, a autenticidade pode se desgastar lentamente, como uma onda que gradualmente erode a costa. Esta realidade nos leva a uma reflexão profunda sobre o que realmente importa na velhice. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, nos ensinaria que a virtude, viver conforme a natureza e a razão, é o único bem verdadeiro. Para a pessoa queer, viver de acordo com sua natureza significa honrar sua identidade, mesmo quando isso desafia as expectativas sociais ou familiares. A proximidade física com os filhos, embora aparentemente desejável, pode colocar em risco este compromisso fundamental consigo mesmo. Uma alternativa mais alinhada com os princípios estoicos seria manter uma distância geográfica saudável dos filhos, visitando-os em ocasiões especiais, mas preservando seu espaço próprio. Manter um lar em uma comunidade onde se construiu relações significativas, participar de grupos de apoio e ativismo, e cultivar uma rotina que honra sua jornada é fundamental. Quando a visita aos filhos e netos acontece, que seja em seus próprios termos, como uma escolha consciente e não como uma necessidade ou submissão. Esta autonomia traz uma qualidade às relações familiares que a proximidade forçada jamais poderia alcançar. Sêneca, um dos mais pragmáticos filósofos estoicos, nos lembra que não é o quanto tempo você vive, mas como você vive, que importa. As pessoas queer frequentemente enfrentaram escolhas difíceis ao longo da vida. Entre autenticidade e aceitação, entre verdade pessoal e convenções sociais. A velhice não deve representar uma capitulação dessas batalhas duramente vencidas, mas sim uma continuação digna de uma trajetória de coragem e autodeterminação. Considere os desafios específicos que pessoas queer enfrentam na velhice, quando optam por morar perto dos filhos. O primeiro é o isolamento comunitário. Após décadas construindo conexões significativas dentro da comunidade LGBTQIA+, mudar-se para locais onde estas conexões são escassas pode resultar em um profundo sentimento de solidão e despertencimento. Epicteto nos ensinaria a distinguir entre solidão e isolamento. A primeira pode ser um estado produtivo de autonomia, enquanto o segundo representa uma privação dolorosa. O segundo desafio
é a invisibilidade identitária. Muitas vezes, no contexto familiar, especialmente intergeracional, aspectos fundamentais da identidade queer são tacitamente suprimidos em nome de uma harmonia superficial. Para a avó dos meninos, ou para o avô da família, rótulos que, embora afetuosos, podem inadvertidamente eclipsar dimensões essenciais da pessoa. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos convida a perguntar: qual é o uso adequado do que me foi dado? A sabedoria estoica sugere que nossos últimos anos devem ser dedicados não apenas à contemplação, mas à expressão mais elevada de nossa individualidade. Para a pessoa queer, isso pode significar preservar espaços onde sua identidade não apenas sobrevive, mas floresce. Entretanto, é importante reconhecer que cada situação é única. Há famílias que cultivam ambientes genuinamente inclusivos, onde a pessoa queer encontra não apenas aceitação superficial, mas celebração autêntica. Musônio Rufo, outro importante filósofo estoico, enfatizava que homens e mulheres possuem igual capacidade para a virtude, uma visão radicalmente igualitária para sua época. Este mesmo espírito progressista pode existir em famílias contemporâneas, criando espaços onde a proximidade física não exige o sacrifício da autenticidade. A questão central, portanto, não é se devemos ou não morar perto dos filhos na velhice, mas como podemos tomar esta decisão a partir de um lugar de autodeterminação e não de medo. O medo da solidão, do abandono ou do julgamento social muitas vezes influencia nossas escolhas mais do que gostaríamos de admitir. O estoicismo nos convida a examinar estes medos, a distinguir entre o que está realmente sob nosso controle e o que não está. Lembre-se, sua identidade queer não é algo que você deixa para trás ao envelhecer. Ela é parte integrante da sabedoria que você cultivou, das batalhas que enfrentou, das alegrias que experimentou. Crisipo de Solis, um dos mais prolíficos escritores estoicos, defendia que a virtude consiste em viver de acordo com a experiência dos acontecimentos naturais. Sua experiência como pessoa queer é precisamente isso, natural, válida e digna de honra, especialmente nos anos dourados. Considere criar um conselho interno antes de tomar a decisão de mudar-se para perto dos filhos. Pergunte-se: esta mudança me permitirá manter conexões significativas com a comunidade LGBTQIA+. Minha identidade será respeitada e celebrada neste novo ambiente ou apenas tolerada? Tenho a força emocional para estabelecer e manter limites saudáveis, mesmo com aqueles que amo profundamente? Se eu precisar de cuidados específicos relacionados à minha identidade ou história médica, como pessoa queer, este ambiente me proporcionará isso com dignidade? Estas não são perguntas fáceis, mas são essenciais. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem do conhecimento de si mesmo, de seus valores e do que realmente importa no grande esquema da existência. Algumas pessoas queer encontram soluções criativas para este dilema. Comunidades de coabitação específicas para idosos, LGBTQIA+, estão surgindo em várias partes do mundo, oferecendo o melhor dos dois mundos, comunidade e independência. Outros optam por morar a uma distância estratégica dos filhos, próximos o suficiente para visitas regulares, mas distantes o bastante para preservar sua autonomia e autenticidade. Panécio de Rhodes, filósofo estoico que ajudou a adaptar o estoicismo para a vida prática romana, enfatizava a importância de honrar os múltiplos papéis que desempenhamos na vida. Você é simultaneamente pai, mãe, amigo, membro da comunidade LGBTQIA+, e um indivíduo em sua própria jornada espiritual. A sabedoria está em harmonizar estes papéis sem sacrificar nenhum deles completamente. Lembre-se também que sua decisão não precisa ser permanente ou absoluta. A flexibilidade é uma virtude, estoica frequentemente esquecida. Posidônio de Apameia, que expandiu o estoicismo para incluir um interesse mais amplo nos fenômenos naturais e humanos, nos lembraria que somos parte de um cosmos em constante mudança. Talvez a pergunta não seja: devo morar perto dos meus
Filhos na velhice? Mas qual arranjo neste momento específico da minha vida melhor serve à expressão autêntica do meu ser? Para muitas pessoas queer, o envelhecimento representa um triunfo extraordinário. Sobreviver, prosperar e chegar à velhice em um mundo que nem sempre foi acolhedor. Esta conquista merece ser honrada com decisões que preservem, e não diminuam, a riqueza de sua jornada. Considere a sabedoria de permanecer enraizado em uma comunidade onde você construiu décadas de memórias e conexões, mesmo quando seus filhos insistem para que você se mude para perto deles. A atitude de dizer, meus filhos sempre serão bem-vindos em minha casa, mas este é o único lugar onde posso ser plenamente eu mesmo, sem explicações ou desculpas, representa uma postura alinhada com os princípios estoicos. Esta decisão, longe de enfraquecer os laços familiares, estabelece um modelo de autenticidade que os próprios filhos podem vir a admirar e respeitar com o tempo. O filósofo Epicteto, que experimentou a escravidão antes de se tornar um dos mais influentes pensadores estoicos, nos ensina que a verdadeira liberdade vem de dentro, da capacidade de distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Você não pode controlar como os outros percebem sua identidade, mesmo aqueles mais próximos, mas pode controlar sua disposição de viver autenticamente, de preservar espaços onde sua identidade queer é não apenas aceita, mas celebrada. Velhice traz inevitáveis vulnerabilidades físicas, e é natural buscar segurança e apoio. Mas o estoicismo nos lembra que, mesmo diante da fragilidade física, podemos manter nossa soberania interior. Esta soberania se manifesta nas escolhas que fazemos, não apenas sobre onde vivemos, mas como vivemos, quem incluímos em nosso círculo íntimo, e quais aspectos de nossa identidade nutrimos e celebramos. Antes de finalizar, é importante reconhecer que não existe uma resposta única para todas as pessoas queer. O que funciona para um indivíduo pode não funcionar para outro. A sabedoria estoica não oferece prescrições rígidas, mas um método para discernimento. Um convite para examinar nossas motivações, distinguir entre desejos superficiais e necessidades profundas, e agir a partir de princípios em vez de medos. Se você está enfrentando esta decisão agora, permita-se tempo para contemplação. Como Marco Aurélio aconselhava, dê a si mesmo o presente do tempo. Converse não apenas com sua família, mas com outros membros da comunidade LGBTQIA+, que enfrentaram dilemas semelhantes. Busque exemplos e histórias que ressoem com sua própria situação. E, acima de tudo, lembre-se de que cada decisão é uma oportunidade para exercer sua capacidade de escolha consciente. A qualidade que, segundo os estoicos, nos torna verdadeiramente humanos. A sabedoria estoica nos ensina que a boa vida é aquela vivida em harmonia com a natureza e guiada pela razão. Para a pessoa queer, isso significa honrar a natureza de sua identidade, mesmo e especialmente na velhice. Morar perto dos filhos pode ser uma expressão dessa harmonia se o ambiente familiar for verdadeiramente acolhedor. Mas pode também representar uma capitulação silenciosa, um abandono gradual de partes essenciais de si mesmo, se a proximidade exigir conformidade. Em última análise, a escolha é profundamente pessoal, mas sempre iluminada por esta pergunta fundamental: o que significa para mim viver com dignidade e autenticidade nesta fase da vida? Qualquer decisão que honre esta pergunta, independente de qual seja, estará alinhada com os mais elevados princípios da filosofia estoica e com o respeito que sua jornada única como pessoa queer merece. Lembre-se das palavras de Sêneca: a vida é longa se você souber como usá-la. Use seus anos dourados para exemplificar a coragem e autenticidade que definiram sua jornada. Este é, talvez, o legado mais valioso que você pode deixar, não apenas para seus filhos, mas para todas as gerações futuras da comunidade arco-íris. E agora, quero falar diretamente com você que está assistindo este vídeo. Se você está enfrentando esta encruzilhada, dividido entre o desejo de proximidade familiar e o medo de perder sua autenticidade, saiba que não está sozinho. Cada ruga em seu rosto conta a história de uma batalha vencida,
de um momento, de coragem, de um ato de amor próprio. Não permita que o capítulo final dessa história heróica seja escrito pelo medo ou pelas expectativas alheias. Quero que você se levante agora. Sim, literalmente se levante se puder. E diga em voz alta: minha identidade não é negociável. Minha velhice será tão autêntica quanto minha juventude foi corajosa. Compartilhe nos comentários sua própria experiência ou dilema. Conecte-se com outros membros da comunidade que estão navegando estas mesmas águas. E se este conteúdo ressoou com você, não guarde apenas para si. Compartilhe com aquele amigo, aquela tia, aquele vizinho que precisa ouvir que envelhecer como pessoa queer não significa desaparecer nas sombras da conveniência familiar. Inscreva-se neste canal para mais reflexões sobre envelhecimento digno e autêntico na comunidade LGBTQIA+. Juntos, estamos reescrevendo o que significa envelhecer com orgulho, com propósito e com a sabedoria estoica que nos lembra: a única opinião que realmente importa sobre sua vida é a sua própria. Até o próximo vídeo. Viva com autenticidade, envelheça com dignidade.